Bom dia, estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo aqui do Facebook, nossa live, programa Hora da Notícia, que já vai entrar. Estamos aqui nos estúdios da 97.7 FM. Eu quero, enquanto isso, agradecer àqueles que já compartilharam ontem o vídeo, o nosso vídeo do Hora da Notícia de ontem, como o Jesus Alves, o Alexandre Viana, o Auriclés Macedo, grande abraço, garoto, o Aristeu Henrique, o Bivar Guimarães, o Xandão Souza, Mábio Espinosa, Marileide Menezes, Sandra Cabral, Herbert Hipólito, o Grijalva Parente, que é o presidente lá da Câmara dos Vereadores de Tianguá, e também o Olavo Souza. Um abraço para o Francisco Silva, que já está, deve ser o Capitão Silva, que sempre a gente chama a gente de lá, né? E um bom dia para quem já entrou aqui, como o Germano Show, que já está fazendo presente aqui no Facebook, o Marcos Pereira e o Valmires Avelino, são os três primeiros que já entraram aqui na nossa transmissão ao vivo. Então, compartilhem, interajam com o nosso vídeo para aumentar a audiência das redes sociais. Vamos começar agora o programa. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. 5 em ponto em Fortaleza. Muito bom dia. Começando a Hora da Notícia. Hoje, quarta-feira, dia 7 de novembro de 2018. Aqui nossa Rádio FM 97,7. Hélio Malveira conosco no comando mestre do áudio, da mesa de som. Luciano Clever, Renato Abreu. Eu quero ouvir um arrazoado. O Renato gosta, um assunto que eu admiro, mas o Renato o admira com muito mais profundidade, estuda, tem um conhecimento da legislação, da Constituição dos Estados Unidos e de como funciona lá o sistema político. Queria ver o arrazoado do Renato, como é que fica a política, a geopolítica estadunidense com essa eleição de ontem. Os primeiros dados já começam a chegar, mas antes disso, bom dia, Luciano Clever. Bom dia, André Capiberibe. Olha, já denota o cara que o cara é esquerdista, né? Quando chama americano de estadunidense, né? Não, é um certo puritanismo da língua portuguesa até. Mas bom dia, André. Bom dia para quem já está aqui no nosso Facebook, como o Jorge Luiz, a Valônia Campos, o Fabiano Carvalho, o Gilard Alves, Solange Mesquita, o Odair Pinto, o Vespa Filho e Ellen Dantas. André, eu digo isso porque tinha um amigo que dizia isso, certo? Que ele dizia, olha, é americano, é América, né? Aí os esquerdistas não aceitam aquela coisa do anti-imperialista, né? E diz, não, América somos todos nós, aí chama estadunidense. Bom dia, Renato. Bom dia, Luciano, bom dia, André, bom dia, grande Malveira. Malveira, não foi ainda ontem não, o título, mas estamos a 2 pontos do Campeonato Brasileiro. 2 passos do paraíso. 2 passos do paraíso. Foi bonita a festa do Leão ontem, mas não deu. Para coroar com chave de ouro, foi vice-campeão brasileiro do ano passado, será campeão brasileiro esse ano. Dá 2 pontos, mas será campeão brasileiro. E 2 acessos. Um vice-campeonato, um campeonato, 2 acessos em 2 anos. Olha aí a festa. No ano do centenário. Nós daremos boas-vindas a vocês aqui na Série A. Mas eu queria dizer aqui, antes de entrar no mérito aí desse assunto do André, 2 detalhes interessantes que me chamam a atenção agora nesta manhã. Primeiro que o mês de novembro entra com o sol surgindo mais cedo em Fortaleza. Interessante isso, eu percebo muito isso. Por exemplo, mês de outubro, a gente chegava aqui na rádio ainda sobre a escuridão da madrugada. Nesse mês de novembro, os raios do sol já nascem mais cedo. E hoje, com um detalhe muito bonito, a estrela d'alva, muito brilhante, bem aqui em frente, aqui, perto aqui do Centro 1, a gente vem aqui quem vem aqui pela Santos Dumont, eu ficava olhando para ela todo o tempo, que é exatamente o planeta Vênus. Ele está bem brilhante, deve estar no seu período mais próximo da Terra, e está bem bonito. Quem olhar para o céu agora, vê uma estrela de brilho forte, que não pisca, porque não é uma estrela, é um planeta, que é Vênus, chamada também de estrela d'alva. Está linda aqui, né? Eu notei desde que eu saí de casa que eu venho olhando para o céu. Eu estava olhando tanto para o céu que eu ia passando no sinal vermelho. Mas muito bonito. Agora... Que no céu desponta. Que no céu desponta. A estrela d'alva. Bom, André, sobre ainda o firmamento, hoje de madrugada eu vi uma notícia, que eu ainda vou pegar mais detalhes. Nós vamos pegar. Diga por quê. É um assunto que nos fascina. Astronomia. Cientistas da Universidade de Harvard, né? Eles estão dizendo que há uma espaçonave alienígena, que seria uma sonda
está se aproximando da Terra intencionalmente para observar o planeta. Eles disseram que não é um planeta, eles disseram que não é nenhum meteorito, nenhum meteoro, nenhuma pedra espacial que está vagando pelo espaço, não. Seria uma sonda, porque ela tem uma característica na viagem dela, que eles estão observando já há muito tempo, é uma velocidade constante que faz movimentos de rota, portanto, como se fosse uma nave tripulada. É uma notícia que chama atenção, porque nunca os cientistas afirmaram tão categoricamente que a Terra pode estar sendo vigiada por uma sonda interplanetária, que seria produto de uma civilização avançada, evidentemente. Vamos aguardar. Esse assunto deve repercutir. Avançada e forçadamente pela lei da probabilidade. A lei da probabilidade explica qualquer coisa na face da Terra, e forçadamente mais avançada do que nós. Claro, forçadamente. Porque seria de fora do sistema solar. E, portanto, viajaria a uma velocidade que ainda a nossa capacidade de tecnologia não permite, né? Quem sabe na tal velocidade da dobra espacial, que é um conceito da física, porém, ainda não chegamos lá. A ficção científica já chegou, os filmes de ficção já abordam isso, embora seja uma teoria da física, mas nós não temos ainda tecnologia de propulsão para chegarmos nessa velocidade. Renato, talvez eles viajem nisso, não sei. É um assunto fascinante. Esse assunto ainda, com certeza vai ser destacado pela imprensa ao longo do tempo. Apesar que pequenos drops, né, já estão vindo à tona, não faz tempo isso. É devagarzinho, não se pode contar toda a verdade, é um assunto que me fascina, é um assunto que eu acredito. É aquela teoria que existe, que você conhece, eu também conheço, e que, na verdade, as potências mais adiantadas já sabem há muito tempo que a gente é visitado, né? Apenas... Não estamos sós. Não estamos sós. Apenas para não criar um pavor mundial, né? Como foi criado pelo Orson Welles naquela transmissão de rádio na década de 40, que os marcianos estavam aqui e causou um pânico nos Estados Unidos da América do Norte. Né? Renato... Agora, sobre a eleição que você me perguntou... Pois é, antes disso, eu quebrei minha cara. Eu quebrei porque o Trump faz se não é unanimidade, ninguém é, principalmente um homem polêmico como ele é, mas faz, na minha avaliação... A unanimidade é que ele é polêmico. Exatamente, mas faz um governo bem avaliado. Os empregos estão bombando, o desemprego caiu radicalmente nos Estados Unidos, a economia bombando. Desemprego quase zero. Sabe? Pois é, a economia... Pleno emprego. A economia bombando. Então, eu pensava que o Trump fosse manter a maioria no Senado e fosse conseguir maioria na Câmara. Não conseguiu. A maioria do Senado ele manteve, isso é importante para a Casa Branca dele, para a presidência dele, porque o Senado ele é um contrapeso importante, porque lá o sistema bicameral, que a gente copiou aqui no Brasil, é bom lembrar que o sistema bicameral americano foi moldado para o sistema americano de pesos e contrapesos, né? A Câmara é o representante dos comuns, como eles chamam lá, são os nossos deputados federais, que são representantes dos condados e dos municípios americanos. E lá, a Federação Americana é bem diferente da nossa, porque é uma federação efetivamente autônoma. Os estados, os 50 estados americanos são autônomos, não ficam dependendo do Pires de Brasília, não tem isso. Lá, inclusive, eles têm autonomia, inclusive, legal, de legislação autônoma em vários assuntos, a não ser em assuntos de segurança nacional, porque aí há um comprometimento nacional, e aí é uma prerrogativa do governo federal, de tropas federais, em termos da segurança nacional americana. Mas em termos da legislação da vida das pessoas nos estados americanos, nos 50 estados, os estados têm ampla autonomia para legislar sobre qualquer coisa, sem interferência da Casa Branca. Então, esse é um sistema que eles moldaram de pesos e contrapesos. Então, o Senado tem um peso realmente bastante importante, e algumas matérias do governo americano tem um peso muito maior do que o Senado na Câmara. A derrota na Câmara aí, não consegue a maioria, vai continuar dependendo, mas como os deputados são mais... É preciso que entenda também o seguinte, os deputados americanos eles são muito mais voláteis ao gosto da opinião pública do que os senadores. Daí porque não ter maioria no Senado é mais preocupante para um governo do que não ter maioria na Câmara. Por quê? Porque em algumas matérias, embora lá sejam dois partidos, deputados democratas podem votar com o governo Trump, mesmo sendo um governo republicano, dependendo das matérias e da pressão das bases. Lá tem muito isso. O deputado, no final de semana, ele viaja para suas bases e ele é pressionado pelo eleitor. É como se fosse um voto distrital, em que os condados, os distritos elegem, coisa que o Brasil um dia precisa experimentar isso, para que a gente tenha um poder de pressão maior nos nossos representados. Dizer assim, olha, vai ser votado isso aqui, nós queremos que o senhor vote assim, porque senão o senhor não se elege mais. Então, lá existe esse tipo de pressão. Então, a vitória do Trump no Senado, eu acho que é muito importante
para a presidência dele. Não tão importante, seria melhor se ele tivesse ganho na Câmara, mas a Câmara é mais susceptível, como eu disse, à pressão do que o Senado. Agora o que complica, e eu pensei que ele fosse ganhar na Câmara, inclusive por essa questão migratória que assusta boa parte dos Estados Unidos, os refugiados entrando nos Estados Unidos, e dificilmente... Foram eleitos dois muçulmanos pela primeira vez nos Estados Unidos. Tem uma informação de que 2 deputados... E um governador assumidamente homossexual. Que é bacana. Essas são questões. Então, é exatamente isso aí que você toca no ponto. Essas questões mais voláteis da sociedade, elas estão muito mais presentes nas eleições para os representantes, que são os deputados, do que para o Senado. Daí porque tem essa miscelânea, e o Partido Democrata, ele é um partido mais aberto para esse tipo de política da sociedade, essa questão das minorias, do conservador. Agora, o que vai complicar para o republicano é mais conservador. Teoricamente complicar para o Obama, pro Donald Trump, é acabar com o tal do Obamacare, né, que é o plano de saúde. Ele já não tinha maioria quando a maioria era republicana, agora sendo democrata. Agora vai ter que fazer algumas articulações, enfim, mudar alguma coisa, e o tal do muro provavelmente foi pro vinagre. Ele tem que discutir, mas isso é bom da democracia. É um debate, você tem marchas... É um recado dos norte-americanos. Exatamente. Aliás, os americanos, de novo, norte-americanos. E tem um detalhe, viu, Luciano? Só um detalhe. Porque é o seguinte, se você notar o mapa da eleição, eu estava dando uma olhada, o Trump continua fortíssimo onde ele teve votação. O problema dele é exatamente naqueles estados mais libertários, digamos assim, Nova York, Califórnia, etc, etc. E quanto à história do governador homossexual, os gaúchos, bacana. Agora, o associado governador gaúcho é assumidamente. E eleitor do Bolsonaro. Não tem problema. Aliás, o Bolsonaro não é homofóbico. Ontem o Bolsonaro disse, olha, não tem nada, não sei, achar que vai ter perseguição aos homossexuais, achar que vai ter perseguição às minorias, não existe isso daí. Bom dia para o Robson Menezes, que está nos ouvindo nesse momento caminhando. Bom dia para o meu amigo Séptimos Andrade. Passei na loja na hora ontem, certo? Estava um show de bola, bombando aí, parabéns. Que bom ver a loja na hora tão bonita ali no Centro. Então, já no bom dia, Luiz Camilo, para o Wellington Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio lá em Maranguape, e também para o Maírton Feitosa, que retransmite o nosso programa na Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos, para o William Moreira, o Paulo Roberto, Sônia Boaventura, Adriano Ribeiro, Alexandre Viana, Romilson Evangelista, o Marcos Brito, Adair Pinto e a Tânia Martins lá em Boa Vista, assim como a Sandra Franco. Mas o interessante desse sistema de freios e contrapesos dos americanos é que, historicamente, aqui e acolá tem uma coisa diferente, mas, historicamente, ele elege um legislativo diferente do executivo, né? Então, um controlando o outro, muito interessante. E eles já avançaram, aqui a gente está muito nessa escola de esquerda e direita, lá eles falam mais de conservadores e progressistas, né? Já avançaram, porque até esse conceito de esquerda e direita já está meio esgarçado. Então, uma coisa interessante nessas eleições americanas é que eles estão testando, porque há vários tipos de votações. Eles estão testando, que eu acho muito interessante, que a votação em ranking. Por exemplo, você vai votar para presidente da República, como aconteceu agora, você poderia votar. Eu quero primeiro o Bolsonaro, o segundo o Meirelles, o terceiro o Alckmin e o quarto o Haddad, por exemplo, né? É até uma coisa mais democrática e dá mais legitimidade, para não ficar só depois dos nomes no final, né? Então, de início, o eleitor já faz... Então, eles fizeram lá uma... Você assiste House of Cards? Assisto. Assisti agora, mas com a saída do cara, né? Agora que é a mulher que vai ser a presidente. O Frank era demais, Frank Underwood. E ali, para quem gosta de política, poxa, tem que... Pois bem, é isso que eu queria chamar a atenção. Tem vários episódios de House of Cards, inclusive quando o Frank era o presidente, que ele vai aos estados, aos condados, lutar por seus deputados, ter a eleição legislativa. Então, acontece exatamente isso, os lobbies dos sindicatos, dos lobistas, aí pressiona aqueles candidatos, nós queremos que vocês posicionem assim. A eleição lá funciona nesses moldes, não é assim, o apoio do presidente, ele está muito além disso. O americano, ele quer um deputado para chamar de seu. Então, essas questões mais localizadas pesam muito mais na eleição. Por exemplo, nós votamos nas últimas eleições, nós fizemos 7 escolhas, se eu não me engano, né? Eram 2 deputados, 2 senadores, mais o governador, 6, né? Mais o presidente da República. Houve lá condados em que os caras votaram em 16, fizeram 16 escolhas, porque votava para juiz, votava para outra coisa administrativa, para promotor, para xerife.
Então, é uma democracia Muito mais forte. próxima do cidadão, Então, né? mas- Onde está lá. A eleição lá é de 2 em 2 anos. Lá Pois o é. americano conseguiu criar um sistema em que o Estado não oprime o cidadão. Pelo contrário, o cidadão é maior do que o Estado. Seguindo adiante, Luciano, que bela solenidade ontem no Congresso Nacional, em comemoração aos 30 anos da nossa Constituição. E como foi bom ver um cearense, o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, presidindo aquela bela solenidade, como eu disse, ao lado do ex-presidente Zé Sarney, do presidente eleito Bolsonaro, do atual presidente Michel Temer, do presidente do Supremo, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de várias outras autoridades, dentre elas é justo, é legítimo, é bacana mencionar o ex-senador cearense Mauro Benevides, que discursou em belíssimo discurso. Que foi o vice-presidente da Constituinte. Exatamente. Era a segunda pessoa depois do Ulisses. E como vai fazer falta, como é importante o Ceará ter um presidente do Congresso, Eunício, e como será bom se em próxima futura, e se Deus quiser, breve oportunidade, possamos ter também. Agora, salientar alguns pontos, Luciano. Que pitinho. Aliás, esse sonho que você Sim. está tendo aí está sendo de novo acalentado, né? Eu falei aqui na segunda, o Renato fez beicinho, Eu acha também, que não tem eu também não achei condições. que tinha Ontem tanto. os jornais já trouxeram e ainda hoje estão falando da possibilidade da terceira via para a presidência do Senado de ser o cearense Tasso Gereissati. Que aí será um grande sonho. Vamos falar da disso continuidade. também. Aliás, enquanto estava com o Eunício, foi muito importante para o estado do Ceará. Mas hoje, se o Tasso fosse presidente, a importância seria maior ainda, porque senão a gente vai viver aí 4 anos de seca. Todo mundo sabe aqui mandar um abraço aqui para o deputado Fernando Hugo. Bom dia, deputado. Fernando. O deputado, inclusive, cobrou minha presença no programa da tribuna sempre. Fez bem, porque na sexta-feira, que vocês não vieram, eu abri os microfones, É, pedindo ajuda, ele participou aqui muito bem. Me deu um pico, Grande abraço. dizendo que eu estou dormindo demais e estou deixando vocês dois solos aí. Um abraço, mas carinhosamente, o deputado sabe da nossa relação de amizade, do respeito, que eu tenho um baita deputado estadual, grande reeleição dele nessas últimas eleições. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, que eu gostaria do programa, né? Gostaria muito do Tasso, mas eu acho muito improvável o Tasso, por uma razão simples. O partido dele não toma uma posição política. Isso é muito sério, porque ninguém chega à presidência do Senado sem ter uma bancada que sinalize nesse momento. Quer dizer, o PSDB, ninguém sabe o que é, virou uma coisa amorfa. Tirando o Dória, que está dizendo claramente que está com o Bolsonaro, que São Paulo apoia o Bolsonaro, que a bancada de São Paulo vai apoiar o Bolsonaro. Tirando o Dória, ninguém mais do PSDB fala. Você vê o Fernando Henrique. Você vê o Fernando Henrique dando piti ainda. Mas não seja por isso. O Renan Calheiros falou contra e está aí querendo ser presidente. Sim, mas o Renan, todo mundo sabe, ele é uma ave de rapina que quer e sempre joga ali naquele baixo clero do Senado. Agora, a respeito do PSDB... Agora, se eu fosse o Bolsonaro, eu negociava com todo mundo, menos com o senhor Renan Calheiros. Agora, a respeito do PSDB... Mas o filho dele, do Bolsonaro, está dizendo que até com o Renan Calheiros eles podem falar. Eu acho que é jogo. Está no par. Eu acho que é jogo. Eu acho que é jogo. Demais. O menino fala demais. E a respeito do PSDB, eu particularmente acho que o PSDB perde 2 grandes senadores que se posicionavam. O Cássio Cunha Lima, da Paraíba, que sempre se posicionou, verdade. E o Aloysio Nunes. Ambos deixam de ser senador agora. Pois é, então o PSDB, eu acho que enfraquece a postulação do Tasso é o fato do partido dele tá sem cara. Quer dizer, eu acho que o PSDB já era para ter se reunido. Porque o PSDB fica com esse negócio de choraminhando pelos cantos, com dor de cotovelo, tá entendendo? O Alckmin é o presidente do partido ainda, e não sabe se chora, não sabe se ri, não sabe se desiste da política, por conta da derrota que ele teve. Mas ontem ele já estava se articulando, já estava fazendo uns encontros. Não pode viver disso não, Luciano. Olha, o PSDB tem que, como é que é aquela música? Levanta, sacode a poeira e tenta dar a volta por cima. O PSDB tem uma bancada de deputados federais, o PSDB tem uma bancada de senadores, tem um novo governo que vem aí, mudanças importantes estão sendo anunciadas por este novo governo, é um novo horizonte na política do Brasil. Agora, o PSDB não pode ficar eu acho sem que cara até por nesse isso, negócio. acho que até por isso o Tasso pode se cacifar, entendeu? Porque dentro do PSDB, desse Pô, cara eu não acredito. Pois é, não, eu digo assim, o sonho todos nós temos, mas analisando assim friamente, ele seria a terceira via. Porque os nomes que estão cotados aí, a Simone Tebet, que não tem essas articulações todas lá do Mato Grosso, que se contrapõe seria o ao antídoto Renan, ao Renan. se contrapõe ao Renan, que é a maior bancada, geralmente é a maior bancada.
Mas se você divide o MDB, diz, olha, vamos pegar aqui os votos do MDB e tenta atrair o PSDB para você, não há um nome melhor do que Tasso Gereissati. Ficha limpa, é um cara que é alinhado à agenda liberal do governo Bolsonaro, que vem a agenda econômica, e seria um aliado para tocar, para dar ritmo a essas reformas que o Bolsonaro quer implementar. E que, por sinal, ele andou fraquejando. Eu não gostei. Tinha falado dele aqui, que ele não devia ter feito aquilo de desconfiar do Paulo Guedes, das reformas que ele disse na campanha que ia fazer, o sistema de capitalização, ele começa a desconfiar. Então, isso traz uma mensagem dúbia para o mercado, a não ser que seja mais uma jogada de vai lá e vem cá e tal. Então, mas eu acho que ele não devia. E hoje está o Estadão criticando isso. Olha, Paulo Guedes fez uma besteira ontem. Fez uma besteira. Ele está indo também. De tanto conteúdo, o currículo dele é exemplar. Qual foi? Que currículo? Ele dizendo que... Aliás, por falar em currículo, eu lembro do nosso amigo Eco dizendo, até hoje ninguém sabe a que veio. Se você, a Folha de São Paulo trouxe outro perfil dele. O cara é demais. Ô, Luciano, e ele tem uma do Paulo Guedes? Do Paulo Guedes. Ele tem uma leitura de economia. O cara enricou, porque ele lia bem a economia brasileira. Não posso a gente desaprende lendo as bobagens desse povo. Mas o povo vai escrever bobagem desses petistas do Jornal Público. O cara é expert. Mas ontem ele saiu da área dele. Desaprende do jornalismo. Ontem ele saiu da área dele e disse que é preciso pressionar o Congresso. Pressão. Pois é, disse que é preciso pressionar o Congresso. Mas isso é do jogo. Não pode. Que ele fique no lado técnico, que é o que ele domina. Deixa o lado político com quem é da política. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, sobre a questão dos 30 anos da Constituição. Legal, pai d'égua, simbolicamente importante. Não gostei do piti da Dodge. Parece que está de ciúminho. Não, da Dodge, vá lá. Eu queria falar, o debate flui tão bem, mas o que eu achei ridículo foi o piti do Dias Toffoli. Olhando para o Bolsonaro com a Constituição na mão, dizendo que ele vai ter que cumprir a Constituição. Todos têm que cumprir, inclusive o Supremo, que às vezes rasga a Constituição. Olha, engraçado. Todo mundo é bom que o Toffoli se olhe no espelho quando diz isso também. Bom. Né? É bom que o senhor Gilmar Mendes, é bom que o senhor Lewandowski, que rasgou a Constituição no impeachment da Dilma, quando ele fatiou, que não podia ser fatiado. Então, a Constituição é para todo mundo, inclusive para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes... Sobretudo, já que são os guardiões. Da Constituição. Mas muitas vezes não são os guardiões, são quem rasga a Constituição, como foi o caso do senhor Lewandowski, no julgamento do impeachment do trambolho da Dilma Rousseff. Então, a Constituição é para todo mundo. Tirando esse pitizinho da Dodge, né, que a Dodge parece, eu adorei a nomeação dela, vocês são testemunha que eu mesmo, achei que o Temer agiu correto nomear ela. Entre ela e o irmão do Dino. E o preposto do Janot não dava, né? Para continuar a politicalha dentro da PGR. Agora, a Dodge tem que entender o seguinte: as pessoas, numa república, têm que se desencarnar dos cargos. Os cargos são passageiros. As pessoas têm que pensar mais na república, no Brasil. É passageiro o presidente da República, é passageiro o presidente do Senado, é passageiro o presidente do Supremo, é passageiro o procurador-geral da República. A Dodge já está pensando numa reeleição. Aí, como já houve sinalização do Bolsonaro que não vai endossar a reeleição dela, aí já fez um discurso assim, meio de pitizinho. Sabe como são pequenos as nossas personalidades públicas? Que coisa lamentável. E o Toffoli também. As pessoas têm que se desencarnar dos cargos. Minha gente, vocês passam, o que fica o paradoxo é que às vezes querem crescer, né? Achar que vão crescer na vida, parece apaquenar. Aí eu queria dizer o seguinte, aquele negócio da Constituição é muito importante, simbólico, ótimo, mas vira essa página, porque o que interessa, e aí eu vou aqui dizer o seguinte: o Bolsonaro precisa, urgentemente, articular no Senado. Ele está sem um articulador político lá. Então, vocês estão falando aí do Tasso. Quem é que articula para o Bolsonaro no Senado? Ninguém. Não aparece ninguém. Não pode ser o filho dele. Eu acho que ele perderia muito. Tem que buscar alguma articulação. Mas quer aquele senador olímpico? Que mesmo seja. Porque o filho não é articulador. Pois é. Tem que ter alguém particular no Senado. Inclusive, essa eleição do presidente do Senado, ele não pode deixar correr frouxo. Tem que ter o articulador dele aí. Inclusive, chamar o Tasso. Tá, você quer ser o nosso candidato? Vamos aqui, a agenda do governo, como é que você fecha aqui? Tem que conversar. A articulação política é isso. Porque ele não pode botar o presidente do Senado que vai sabotar as pautas dele. Tem que negociar. Não pode ficar só como essa história. Vamos, pressão no legislativo, né? Vai precisar articular, vai precisar conversar. Porque, assim... Na Câmara também, nessas pautas, no Legislativo, no Congresso, né? Nessas pautas, por exemplo, de redução de maioridade, desarmamento, que são pautas de apelo popular,
você pode até contar com uma pressão popular, mas você não vai acreditar que vai ter uma pressão popular para fazer a reforma da Previdência. Não. Né? Não vai haver. Então, você tem que articular. Foi uma bobagem, é porque ele solta, né? Ele diz aquilo que o coração dele está cheio e fala, vamos fazer pressão no Congresso. E é óbvio, quando ele diz um negócio desse, cria um clima de espírito de corpo de reação do Congresso. Na hora diz que o Eunício reagiu com gargalhada, né? Olha, ele não sabe o que é que está falando em relação ao Congresso. Mas o Eunício, mais embaixo. o Eunício mesmo ontem disse o seguinte, primeiramente, a imprensa pegou a alegação do Eunício dizendo que não tinha como votar esse ano. Ele disse, não, pode votar. O presidente tem que dizer o que é que ele quer que vote. Então, é isso que eu estou dizendo. O Bolsonaro, a partir de ontem ele foi a Brasília, está fazendo essas visitas de cortesia e etc. Vai hoje ao presidente Supremo, vai conversar com o Temer, etc. Parar esse farofal aí que tem que ser, né, porque faz parte do jogo, ele tem que botar a mão na massa. Quer botar a mão na massa? Chama o Eunício, chama o Maia, que são os dois presidentes. Olha, o Brasil precisa de pressa. Nós precisamos aproveitar essa reforma do Temer e ver o que a gente pode aproveitar. Eu queria que você me ajudasse. O que é que o senhor quer? Aprovar a idade mínima. Ele está propondo aí 61. Vamos aprovar pelo menos... Porque a do Temer quer 65. Mas o que o Eunício está dizendo é assim, olha, é a mão na massa, como você está falando. Mão na massa. Olha, se você quer aprovar essa reforma ainda em 2018, venha para cá negociar. Pra dizer, tá e dizer certo. que você quer. Porque muita gente do Bolsonaro ficou criticando a reforma do Temer. Então, o Bolsonaro tem que chegar e dizer, olha, eu preciso dessa reforma. Então, se não é a reforma que eu quero, e como eu tenho urgência, vamos aprovar essa que já está pronta, aí, né? E depois a gente faz um aperfeiçoamento disso daí. Perfeito. Agora, não pode o Bolsonaro ficar em casa, não pode, não. Né? E não sem articulação nenhuma, e que, por gravidade, o Congresso venha a ele dizer, vamos aprovar. Isso não existe. Até porque né? ele vai... Tirar o cavalinho da chuva, até porque ele vai sair de circulação em dezembro, porque ele vai se operar, vai passar uns 3, 4 mais dias uma aí, operação. uma semana aí de convalescendo, os médicos dizem que é 5 dias, 6 dias, etc. Então, antes dessa cirurgia, como ele está se locomovendo já, ele tem que botar a mão na massa nisso. E eu acho que a prioridade é a reforma da Previdência. Previdência. Tem 30 anos de Congresso. Ele sabe como é que então, eu acho que o Bolsonaro precisa... Ele, nesse momento, é o grande articulador do governo dele. Não tem que terceirizar isso, não. O Eunício ontem disse que está aberto. Contanto que ele diga o que ele quer. Venha dizer o que você quer. quer. Você quer aprovar? Então vende o que quer. E aí articula. Porque quando é só o Temer, olha, o Temer vai mandar. O Eunício disse, eu não vou pautar. Claro. Porque é o próximo governo que tem que dizer. O Temer está no crepúsculo do governo, está se acabando. Bom dia para o nosso querido Marcos Barreto, Francisco Carvalho, a Catarina Soares, a Mara Nunes, Andréa Bezerra, Edileuza, o Juveraldo, a TT Santos, dizendo que está muito feliz porque está chovendo lá em Morrinho, realmente isso é motivo de muita alegria. O Francisco Fransquinha assistindo lá de Morada Nova e está assistindo pela Interativo Metro, viu, para a rádio, a web rádio que está retransmitindo a gente. Jane Azeredo, grande beijo, querida. Hoje está bem apimentada. Um bom dia para o Fred Dias, o Orlando, o Xandão, o Maurício Teles, a Brígida e o Inocêncio. Bom dia a todos. Destacar que ontem, Renato... Só para fechar essa questão da reforma da Previdência, ainda sobre a reforma da Previdência, ele precisa ir levando o Guedes. Porque o Guedes é o formulador econômico do governo dele. Então, ele tem que ir na reunião de trabalho que ele porque o Guedes está muito claro. Para o Bolsonaro tem as coisas confusas. Não, então ele tem que fechar... A ponto de dizer as bobagens, como ele disse. Olha, o Guedes, eu estou desconfiando disso. Nós vamos aprovar o que dessa reforma do Sarney, o que é que pode nos ajudar. É isso. A capitalização fica para depois. Não pode ser agora. Até porque a capitalização, ela cria um problema. Ela resolve o problema a médio e longo prazo, mas a curto prazo, o governo vai ter que injetar mais dinheiro. Por quê? Porque até que a capitalização ela cria o seu efeito, que é o que é a capitalização. A partir dela, o empregado vai pagar uma parte para... Ele faz uma poupança para garantir a sua aposentadoria. Mas até que isso comece a funcionar, o governo vai ter que botar dinheiro. Então, nesse meio termo, é que tem que negociar. Então, o Bolsonaro tem que fazer urgente. Eu acho que a prioridade das prioridades é essa reforma da Previdência. Chama o Guedes, fecha as questões com ele, o que é que a gente pode aproveitar dessa reforma do Temer, que já está lá. O Temer revoga a intervenção do Rio para votar a emenda, porque ele tem que revogar, e aí o presidente faz isso que ele disse, ele assina um decreto e revoga imediatamente, o Congresso se reúne, ainda tem aí dezembro, até janeiro, o Congresso pode se reunir extraordinariamente, vota o que tem que se votar, porque o governo já tem que começar com isso mais ou menos amarrado, André. O Brasil não pode ficar esperando, e nem ir no conto do PT, que está dizendo que é preciso discutir. O PT não quer discutir nada. O PT quer jogar o país no buraco que ele já jogou. O PT quer o Brasil no buraco, que é o que eles sempre fizeram. O PT é passado. Deixa o PT para lá, vira essa página do PT, e o Bolsonaro faz o que o Brasil está precisando. Agora, falando a respeito do presidente Bolsonaro, presidente eleito,
Eu acredito que ontem, que aceno direto, né? A eleição da Câmara, ao meu ver, está batida. Querido Rodrigo Maia. Querido Rodrigo Maia. Ele tratou todo mundo de forma formal, como requer o momento, mas quando foi falar do Rodrigo, querido amigo Rodrigo Maia. E a agenda do Rodrigo Maia econômica é a mesma do governo do Bolsonaro. E eu vou dizer isso aqui porque ele esteve aqui em Fortaleza. O Rodrigo Maia é um presidente da Câmara dos mais serenos. Eu manteria o Rodrigo Maia, até porque por dois motivos. Primeiro, ele é de um partido cuja agenda econômica... Segundo, se não for, vai ser quem? Né? Não tem. Ele não pode ficar arriscando botar... Que a gente fez experiência nesse momento, não. Eu acho que o Rodrigo Maia, inclusive, é do DEM. O DEM fechou com o Bolsonaro praticamente antes do segundo turno. Quando o Rodrigo veio aqui em Fortaleza, daquela reunião lá na Assembleia, que ele ainda era pré-candidato a presidente, que todo mundo sabia que ele não ia ser candidato, mas tinha aqueles movimentos e tal. Ele falou de uma agenda econômica, e eu me lembro que ele estava do lado do Moroni, eu fiz essa pergunta a ele, e ele disse, a agenda econômica do candidato Bolsonaro nos aproxima muito. Quer dizer, ainda na pré-campanha, ele se identificava com a agenda econômica do governo do Bolsonaro. Então, eu acho que ele reza nessa cartilha econômica liberal, de abrir a economia, e eu acho que ele é uma pessoa plenamente confiável desse ponto de vista. Eu acho que da Câmara o Bolsonaro tem um problema resolvido. Ele tem que resolver no Senado. Bom dia para a Marta Reis, para o Emanuel Azevedo, o Arcanjo Cunha, a Marícia Avelino de Potiretama, a Vera Martins de Aracaju, o Eufrásio Francisco, grande abraço para vocês todos. Pois bem, ainda que ontem teve outro grande ato, ontem foi o Moro, né? A coletiva do Moro. O Moro arrasou ontem. Show de bola. Deixou muito claro. Aliás, assim, até um contraponto para a Dodge, né, que estava tão preocupada com a Constituição, que tem que ser cumprida, e como o Renato disse aqui, deve-se olhar no espelho, o Toffoli, né, quando diz que a Constituição deve ser cumprida, e antes de querer passar esse recado para o Bolsonaro, que ainda nem assumiu o governo, tem essa preocupação. A preocupação maior dos brasileiros é que o próprio STF cumpra a Constituição, coisa que de vez em quando a gente vê, como no caso mais gritante e emblemático, foi aquela lá de que a Constituição foi literalmente rasgada, colocado de lado pelo Ricardo Lewandowski, num conluio com o presidente do Congresso, na época, o Renan Calheiros, para dar sobrevida política a Dilma Rousseff, quando a Constituição diz claramente que é uma consequência, não são dissociáveis, é conjunto. O presidente, quando é empichado, ele perde o poder e seus direitos são suspensos por 8 anos. Acabou. Automático. Isso é o que diz a Constituição. Então, senhor Toffoli, veja também para os seus, né, para você e para os seus, sobretudo, como a expressão do André, porque vocês são os guardiões da Constituição. Então, muito mais cuidado para vocês, mesmo porque vocês têm que puxar a orelha dos outros poderes quando eles fogem da Constituição. Por isso mesmo, vocês jamais podem fugir da Constituição. Combinar com os russos, né? Porque aí o povo de Minas não acertou, não aceitou essa marmota, né, armada para dar uma sobrevida. A Dilma deu uma paulada nela, ela ficou em 4 lugares. Porque a Dilma eleita seria exatamente o tempo todo demonstrando que a Constituição foi rasgada. Exatamente. Foi rasgada. O povo é muito sábio. Aí o povo consertou. O povo consertou a marola e a marmota e a coisa mal feita do Lewandowski com o Renan. A marmota, né? O que ele falou de marmota? Não, porque parece ficar com peninha da Dilma. Vamos dar um jeito. Pois é a lei. E tem uma máxima que Minas é um retrato do resto do Brasil. Que o que acontece dentro da política em Minas é um cenário brasileiro. E a paulada que PT e PSDB tomaram em Minas é brincadeira, né? Para mim, Minas não há mais. Boa leitura. Como diz o poeta. Minas deu a paulada dos dois irmãos siameses, né? O PT e o PSDB. E do PSDB, até injusto. Anastasia, um governador bem avaliado, um senador bem avaliado. Pagou o preço. Pagou o preço do desgaste do Mas PSDB. ainda bem que ele volta para o Senado. Não, tem mais 4 e o Anastasia foi digno, dizer que o PSDB não dá mais, que não tem mais como. É por isso que eu digo a vocês que, com todo o respeito ao Tarso, acho difícil essa viabilidade dele como presidente do Senado, porque o partido dele virou o quê? Uma geleia, ninguém sabe o que. Mas o partido está se, por exemplo, é Dória. Agora vai ser o PSDB do D. Então se reúna o PSDB e diga alguma coisa. Que favorece ao Tarso. O Tarso é muito próximo ao Dória. Eu acho que nesse momento ainda estão salgando, né, as feridas ali do Alckmin, né?
Então, não deixa o cara um pouco quieto para depois, né? Porque foi uma pancada muito forte, né? Mas ontem o repórter veio propor ao Dória Quando- que nomeasse o Alckmin secretário. Rapaz, tem uns jornalistas que eu vou dizer uma coisa. Aí Aliás, o o Dória Alckmin... riu, ele disse, não, eu tenho um bom currículo, mas no momento não. Não, Olha, acho não que tem o menor a sentido. tequenaria Peraí. o cara, né? E por falar nisso, o Não Dória tem está sentido. colocando como secretário alguns ministros do Temer, né? Tá O general Mourão ontem falou de novo, né? Em falar em ministro, em É secretário. que o general disse. Tem na equipe de transição do Mas, Bolsonaro. André, você quer botar uma fita isolante na boca do general? Não pode. Mas o general não é o pode. general. Rapaz. Tem um camarada na equipe de transição do Bolsonaro que já foi na transição, né? Que já Não foi, é do governo. Não é do governo, na transição. Que ele já foi condenado porque, de forma. Briga doméstica. De briga Na mulher. Ele deu umas cacetadas na mulher. Ou seja, Não o se sabe, cara é André. covarde. Não, foi condenado. Sim, mas não se sabe. Não, se sabe, foi Às vezes só um condenado. empurrão você condena. Foi condenado. Não sei. O cara é um cafajeste, bateu na mulher, enfim. Não sei se Aí foi bateu na perguntar mulher. pro- Não gosto de pré-julgar assim, não, porque eu não conheço Não, o caso. estou julgando, ele foi condenado. Aí foi perguntar para o general o que é que ele acha. Ele disse, está na transição, mas não faz parte do governo, não. E não fará. Ele disse, Não fará parte não do terá governo. cargo do governo. Não terá Agora, eu cargo. gostei muito ontem de duas informações. Uma, primeiro, a fala do Moro, que eu vou já descer a detalhes aqui. Outra, gostei muito da informação de que o Bolsonaro está propenso a convidar o Heleno, não mais para ir para a defesa, mas Vai para pro ficar GSI. perto dele no Palácio do Planalto. Eu vibrei com essa informação, porque o general Heleno é um homem lúcido, sensato, sério, até Sereno. politicamente faz boas leituras políticas, sereno, tem comando nas Forças Armadas e perto do Bolsonaro pode ser um grande conselheiro do presidente. Ele vai cuidar do gabinete de segurança institucional, ou seja, da segurança particular do presidente da família dele, e pode ser um grande conselheiro político, inclusive, porque ele entende de política e de geopolítica do Bolsonaro. Eu vibrei, porque eu acho que isso fortaleceria o governo no seu núcleo mais duro. E para a defesa, ele nomeia um outro general, que o próprio Heleno pode indicar, porque ele conhece o Exército, ele conhece as Forças Armadas. Perfeito. Eu acho E o perfeito, perfil do Bolsonaro precisa de uma pessoa Precisa, assim, não, né? eu também acho. Que é uma figura muito boa, o Bolsonaro, mas às vezes é explosivo e às vezes ele precisa ser segurado, E outro, né? ele respeita o Heleno. O Bolsonaro. Exato. Não, então o Heleno tem uma Tem. sem querer pisar em cima do Bolsonaro, o Heleno tem essa leitura que você falou, é um cara sereno, conhece bem tudo, né, da geopolítica brasileira, é muito melhor do que o Bolsonaro Tem liderança nessa nas suas política. armadas. Exatamente. Então, se ele tiver como na defesa, que é um grande cargo maior do que o Mas ele GSI, já vai claro, do mesmo né? do mesmo. Mas assim, ele ficará distante do Bolsonaro. Enquanto que ele está na GSI, não. Lá na defesa, ele vai para uma agenda das Forças Armadas, viaja, o Bolsonaro diz uma bobagem, né? É melhor ele ficar perto do Bolsonaro, O segurar. gabinete dele É um vizinho andar, do Palácio. é um andar acima, é um andar acima. Não, Então, é melhor ele ficar segurando o Bolsonaro. Também tem Bolsonaro, outro fica detalhe, aqui. e tem outro detalhe. E polindo, ele vai polindo o Bolsonaro. Eu acho que ele é um coach, vai ser um coach, um treinador do O Bolsonaro, Bolsonaro, pro executivo. tem Né? experiência. E outro É mulher detalhe. esperta, inteligente, vai E outro aproveitar isso. detalhe, Do esse não é o detalhe principal, não. Tudo isso é importante, mas é secundário. O principal, ao meu ver, que de forma O André acertada... tem essa tela. Não é Do Mourão, o conceito. negócio do Mourão. Não é né? só o Mourão, não é só o general É. Mourão, não. O Bolsonaro, ao meu ver, de forma acertada, está levando vários militares preparados, com currículo, com trajetória, para dentro de seu governo. E precisa ter um comando. E o general Heleno tem esse comando. E a general? Não, é general e tem um comando sobre os outros oficiais. Porque Ele tem um comando. Porque o Bolsonaro é capitão, embora a gente não esteja aqui falando de uma hierarquia militar, porque o governo é civil. Mas você tem razão. O general, além de ter todo esse comando, ele é um general de 4 estrelas. Então, eu acho que ainda, eu estou vibrando, eu acho que o Bolsonaro dá outro gol de placa. O primeiro gol de placa foi o Moro, e as pesquisas mostraram, eu até pensei que ia dar 90%, mas deu 82,5% do povo brasileiro aprovou a indicação do Moro para a justiça. Só o PT desaprova. Só o PT e alguns jornalistas petistas, inclusive aqui no Ceará. Mas 82,5% eu me incluo entre esses 82% dos brasileiros que vibrou, porque eu quero um país forte, um país que combata a corrupção, um país que tem uma política de Estado contra a corrupção. E é isso que o Moro vai fazer. O Moro, ontem, na coletiva dele, ele desarmou, né, uma bomba que estavam querendo armar artificialmente contra ele, inclusive dentro de setores da imprensa brasileira, o que é lamentável, mostrou ao Brasil quais são as suas intenções republicanas, intenção de fortalecer o Estado brasileiro contra a roubalheira, contra o crime organizado, contra a patifaria do crime do colarinho branco, que as leis brasileiras ainda são frouxas, ainda há muito espaço para a prescrição de penas.
ele está levando a inteligência, não é? E a expertise da Lava Jato, fortalece a Operação Lava Jato, coisa que o governo do PT ia fazer exatamente ao contrário, e o Bolsonaro tinha esse compromisso na campanha, mostrando que o Bolsonaro também está cumprindo promessas de campanha, né? As pessoas ficam reclamando do Bolsonaro, eu não sei por quê, porque tudo que o Bolsonaro está fazendo, ele prometeu na praça pública. Essa agenda do Bolsonaro é a agenda que levou ele à presidência da República. E ele vai fazer exatamente cumprir rigorosamente suas propostas. As pessoas, às vezes, comparam o Bolsonaro com o Trump, achando que isso é demérito. Eu acho que isso é mérito. O Trump está cumprindo nos Estados Unidos o que disse na campanha. E está aí. A economia americana está bombando. Ele fala daquele Twitter, não sei o quê. É o estilo. Eu quero saber, o político, o que ele prometeu, ele está cumprindo, é isso que nos interessa. Porque nós tivemos um governo passado que fez uma campanha prometendo uma coisa e fez outra, que foi o governo da Dilma, um governo mentiroso, um governo corrupto, um governo que se elegeu na corrupção e na bandalheira. Nós temos um governo que vai ser eleito. Veja as contas de campanha do Bolsonaro com o Haddad. O Bolsonaro gastou de 2 milhões previstos, gastou 1 milhão e tantos. Vai devolver não sei quanto aí de conta. Ele está tentando doar porque não pode. A campanha do Haddad, orçada em 34 milhões, gastou 37. Está com um buraco de 3 milhões atrás de dinheiro para pagar. Olha a diferença de um candidato que na praça pública prometeu exatamente isso que ele está fazendo. Fazer um governo técnico, um governo voltado para acabar com a bandalheira, para criar uma agenda nova no Brasil, para abrir a economia brasileira às grandes nações desenvolvidas, para trazer dinheiro para cá. O que é que tem de errado nisso, pelo amor de Deus? Agora, eu achei interessante a postura do Moro. Assim. Eu fiquei mais fã ainda dele, que eu achava ele meio seco, meio sisudo, embora eu gostasse. Eu acho que o juiz tem que ser isso daí mesmo. Mas ontem na coletiva, ao contrário, por exemplo, que tirou o peso do juiz, né? Tirou, né? Do Bolsonaro, ele responde a todas as perguntas, as mais espinhosas possíveis, e com a serenidade, com a inteligência e com a convicção, poucas vezes vista em homens públicos no Brasil. Verdade. E ontem ele disse muito claramente, olha, o Lula está preso, babaca. Não é... Eu não disse babaca. Não. Babaca fosse. Ele é sempre muito elegante. Ele disse, não, o Lula não foi preso por questões eleitorais ou políticas. O Lula foi preso porque houve um crime, foi investigado, foi julgado e foi condenado. Né? Fartamente provado. Tem lá, e as instâncias superiores comprovaram. E foi feito isso em 2017, quando não se imaginava que o Bolsonaro seria presidente da República. Ao contrário, lá naquela época, todos os grandes analistas, né, embora o Bolsonaro tivesse bem nas pesquisas, fosse o segundo colocado nas pesquisas, e às vezes na época lá se batia com a Marina, todos os grandes analistas, entre eles o Reinaldo Azevedo, né? A Folha de São Paulo, o Datafolha dizia que ele perdia para todos no segundo turno. Mas antes lá, isso já foi mais recente, mas lá atrás, quando houve a condenação, todo dizia, não, o Bolsonaro não vai resistir, o sistema vai moer o Bolsonaro, ele não vai ter tempo de televisão. Então, todas as análises, não tinha uma que dissesse, olha, o Bolsonaro vai ser o próximo presidente da República. Não tinha um analista, nenhum analista que você lesse na época, na imprensa toda, nem dentro do PT, nenhum partido político apostava que Bolsonaro seria o presidente da República. Então não pode dizer que o cara fez lá atrás, achando que depois... Eu sempre desconfiei dessas pesquisas. Depois queria... Não, estou falando de pesquisa, não. De análise, né? As pesquisas diziam até que ele estava bem, mas quando, mesmo ele estando bem, os analistas, não, ele vai desidratar. A Marina não desidratou. A gente dizia no programa, a gente ficava... A cada pesquisa, olha, estavam dizendo que o Bolsonaro ia desidratar. Não desidratou. Ao contrário, o tempo mas os analistas diziam. Então ninguém imaginava, nem sonhava. Então não era o Bolsonaro dizendo. Ele deixou, olha, isso é uma fantasia, dizer que eu estou pautando a minha vida por causa disso. Daí Lula foi preso por causa de uma outra questão. Além do mais, prendi Sérgio Cabral, prendi Eduardo Cunha. Então ele não estava aí tentando... Agora, é óbvio que na hora em que a Lava Jato fez essa grande lavagem no Brasil, essa mudança de paradigma... Pegou o saca-trapa. Mostrou que os poderosos também vão para a cadeia. Criou no brasileiro... Criou no brasileiro essa percepção de que pode mudar o país. Eles acreditaram nisso. E o Bolsonaro foi o caudatário, foi quem galvanizou essa percepção do brasileiro. Bom ou ruim, gostando ou não, foi isso que aconteceu. E o Bolsonaro, aliás, hoje tem o Rodrigo Chemin, é um cara que é especialista nas mãos limpas. E o Bolsonaro foi um cara que se especializou nas mãos limpas. E lá deteriorou-se.
lá na Itália, exatamente quando o Antônio Di Pietro, que não era o juiz, mas o principal procurador da Lava Jato, foi para a política, foi também para um cargo, só que não na justiça. Aqui o Moro está dizendo, eu estou indo para uma questão técnica. E ontem você viu qual é a tecnicalidade. Vou levar uma operação da Lava Jato para combater o crime organizado. Olha só se ele conseguir fazer com o crime organizado o que ele fez contra a corrupção. Então, ele está montando aí um aperfeiçoar o Estado jurídico. Com novas leis. Não, e o cara está dizendo, o cara, Moro no governo é o oposto do que houve na Itália, diz o autor, que conhece muito lá, que muita gente está dizendo, olha, esse negócio aí de vai dar certo. Política não dá certo. É o contrário, lá o Antônio Di Pietro foi, e o Berlusconi acabou, e ele foi antes do Berlusconi, o Antônio Di Pietro, foi um outro cara, Rodrigo Pavone, parece um negócio assim. E aí o Berlusconi foi leis contra a mãos limpas. Aqui, o Moro está indo para o Ministério da Justiça para garantir e fortalecer e consolidar um elenco de leis para combater o crime organizado e para combater a corrupção, para evitar que a corrupção se faça e não vir depois combater quando já está feito. Então, ele acha que o Moro vai fazer, diferente do Antônio Di Pietro, mas aquele juiz lá que foi contra a máfia, o Falcone, exatamente, estava me fugindo o nome, obrigado, Falcone. Renato, que acabou sendo morto, assassinado pela máfia, porque ele foi para o governo e foi exatamente fazer leis para combater a máfia. Detalhe, Luciano, o Moro ontem na coletiva também citou tudo isso que você falou, mas ele citou também a experiência de uma força-tarefa. Ele disse aqui, nós estamos levando para o governo a experiência da força-tarefa, que a Lava Jato é uma força-tarefa, que a Lava Jato é a junção de vários organismos do Estado brasileiro focado no combate à corrupção. Quais são esses organismos do Estado brasileiro? A Justiça Federal, que não é de partido, é do Estado, a Polícia Federal, que não é de partido, é de Estado, a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Isso é uma força-tarefa, todos movidos pelo espírito de combater. Ele citou, inclusive, uma força-tarefa que aconteceu em Nova York, que desbaratou o crime organizado e a força de 3 famílias mafiosas que dominavam a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, ao ponto de ela ser praticamente dizimado o poder deles. E se ele tiver êxito aí, ele pode fazer isso. Presidente da República, não sei se na próxima ou na outra. Aí que seja, aí outra questão, mas eu acho que esse trabalho é importante. E ontem, inclusive, durante a coletiva, quando os jornalistas teimavam em querer jogar o Moro, e aí faz parte, a imprensa também pergunta mesmo. E tal. Tem que fazer. Mas tinha muitos jornalistas que queriam jogar ele contra o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro disse isso, e aí como é que o senhor vai ser subordinado? Aí ele foi claramente, ele disse, olha, perguntaram a ele sobre a questão da excludente criminalidade, a questão da polícia matar bandido. Ele disse, olha, a lei já existe, na lei brasileira já existe, num confronto armado, não é plausível que o agente do Estado pereça. O ideal é que a investigação comece, termine, sem confronto e com o bandido preso, condenado e cumprindo sua pena. Isso é o ideal. Só a diferença de foco, né? Eles, olha, não é para ter confronto. Não é para ter confronto, mas tá claro, se tiver confronto. Mas se tiver confronto, não é razoável. Apesar que o governador do Rio, depois com o apoio do governador de São Paulo e com o aval positivo do presidente Bolsonaro, se posicionaram a respeito de outro assunto. E que eu defendo também. Não, mas que não é do confronto, fora do confronto. Não, mas veja. O abatimento fora do confronto. O que o Moro disse é o seguinte: não é razoável que um indivíduo com um fuzil, você queira que o agente da lei espere receber o primeiro tiro. O Moro disse isso. Não é razoável. O indivíduo está com um fuzil. O que é que ele vai fazer com aquele fuzil? Ele vai comprar pão? Coisa boa não vai. Não vai. Eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar um fuzil para pegar o ônibus. Eu venho aqui ver um programa com o Malveira, eu vou trazer um fuzil, não. Porque estou com um fuzil, eu vou fazer coisa muito ruim. Não é razoável que o policial espere. Não, eu vou esperar ver se ele realmente vai atirar em mim. Isso não existe. Né? E o Moro disse isso muito claramente. E o outro momento da coletiva que eu achei muito importante foi quando um jornalista perguntou essa questão de criminalizar os movimentos sociais. O Moro disse o seguinte: primeiro, que a agenda do presidente Bolsonaro foi aprovada pela sociedade. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. A agenda do Bolsonaro, o programa do Bolsonaro foi aprovado pela maioria do povo brasileiro. Quem perdeu a eleição tem que entender isso. Tem legitimidade. Quem perdeu a eleição tem que aceitar isso. O Bolsonaro foi eleito, não enganou ninguém. Ele dizia em praça pública quais eram as ideias e qual era o seu programa. E isso tem legitimidade. Segundo, que o Moro disse o seguinte: o movimento social, ele não é excludente de criminalidade, não. Desde que ele cometa atos que são tipificados em lei. Tipo, invasão de propriedade, danificação de danos a terceiro. Por que você tem que excluir isto de criminalidade? Isso não é razoável, porque a lei é para todos. Exatamente, a lei é para todos. Então, não é que o movimento social vai deixar de existir, não. Mas o senhor Guilherme Boulos, que é um baderneiro
juramentado, com doutorado em badernagem Sim. e pilantragem, ele vai pensar duas vezes agora em invadir uma casa de alguém, tocar fogo na propriedade privada, porque ele vai ser responsabilizado por isso, porque a lei brasileira assim diz. Aliás, a gente tem que Moro, colocar esses pingos nos is. o que o Moro colocou assim, é o meio termo que estão dizendo que o Moro vai fazer. É que como se o Moro fosse um colchão de amortecer entre aquelas coisas bravas, né, do Bolsonaro, e que o Bolsonaro dizia assim, vai ser considerado terrorista. Aí o Moro, não, terrorista não, mas pode ser criminalizado. Pode. Né? Então, o Moro está indo certo. E, aliás... Essa palavra terrorista é coisa de campanha. Exatamente. Há uma coisa bélica na campanha, e o próprio Moro foi... O Moro disse isso, né? Que o Bolsonaro, essas coisas que dizem que o Bolsonaro é homofóbico, é contra a Constituição, não sei o quê, são coisas descontextualizadas e há algum tempo, na campanha, o próprio Bolsonaro foi modulando o seu discurso. E já está modulando agora o discurso para presidente da República. E quanto ao Boulos, né, que embora no seu programa, ele ficou muito claro no programa. O programa que foi aprovado pela sociedade, e por isso ele foi eleito, ele não foi só eleito pelo antipetismo, não. Os petistas, inteligentemente, querem diminuir a vitória do Bolsonaro. Dizem, não, foi o antipetismo, foi só isso, não. Foi também, mas foi inclusive essa pauta a favor da família, contra o aborto. Inclusive a pauta conservadora. A pauta conservadora. Você tem razão, é isso, tem que ser dita, né? Porque os petistas ficam mentindo, dizendo, não, nós perdemos por um ódio aos petistas. Mentira, não houve ódio ao PT. O brasileiro votou, foi a favor de algumas questões concretas que o lulopetismo, o comunismo, tinha jogado na lata do lixo. Inclusive os valores de família. Deixa eu só terminar a história do meio termo, tá? Porque quando eu ia falar do Boulos, porque o Meirelles foi uma coisa maravilhosa. O Meirelles disse assim, Boulos, você tem um programa aí que é Sua Casa, Minha Vida, né? Que ele gosta de invadir a casa dos outros. Do meio termo, está o Jornal Povo trazendo manchete, Moro defende redução da maioridade penal. Não é verdade. Não é verdade. O que o Moro disse... Não disse isso, não. Não disse. Mas é manchete do Jornal Povo de hoje. Né? É lamentável. Porque o Moro não disse isso. É o contrário. Os jornais estão falando, eu vi a entrevista. Isso é que é o meio termo, porque quem defende a redução... Aliás, se a rádio do Povo, que é a CBN, não tivesse cortado a entrevista do Moro, como cortou ontem, que eu estava assistindo na CBN, tá aí a manchete, pô. E cortaram para botar o programa da Maísa. Aí eu corri para a Band News para ver a entrevista completa que a Band News passou na íntegra. Porque inclusive a Jovem Pan daqui também cortou para botar um programa local. Quem defende a CBN aqui deveria, que é do Grupo Povo, devia ter ficado com o Moro todinho, que não tinha escrito essa barbaridade nessa manchete. Defendeu o meio termo. Não, é isso que eu falei, o meio termo. Porque quem defende a redução é o Moro. Desculpa, é o Bolsonaro. Aí o Moro diz, olha, eu não sou a favor da redução, diz o contrário. Mas nos casos de crimes graves, estupro, que são crimes hediondos, quem tem até 16, acima de 16 anos, pode aumentar, porque hoje o menor, ele pega no máximo 3 anos de cadeia. Qualquer que seja a gravidade do crime, ele vai passar no máximo. Muda só o presidente. Sim, o que ele diz? Passa 10 anos. Então, ele não falou que redução de pena, da maioridade penal, não. Mas aumentar o prazo em que ele vai ficar recolhido. Passa para 10 anos nos crimes hediondos. E, ao meu ver, Bolsonaro e Moro estão errados. Ambos estão errados. Não tem que ter idade mínima para punição, não. O cara matou, o cara sequestrou, tem que ser punido. Eu acho também. Que tenha 15, 14, 13, 12, 11 anos. A sociedade tem que punir para servir de referência, concordo. Agora, eu também acho o seguinte, que, paralelamente a essa questão da maioridade penal, que já tem um projeto tramitando, passou até na Câmara já e está no Senado, passou na Câmara na época do Cunha, e está no Senado, o Renan sentou em cima. Não, está na Câmara. Está no Senado. O Rodrigo Maia. Tem que passar em segunda votação. Em segunda votação, pois é. Pois tem lá, mas eu acho que tem uma outra mudança que precisa ser feita, que é muito mais rápida, porque ela é lei infraconstitucional, portanto, maioria simples, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto precisa de sérias modificações. O Sérgio Moro, que é um juiz, sabe muito bem. Se ele chamar no seu gabinete os juízes que cuidam da infância e da adolescência do Brasil, inclusive o daqui, o doutor Manuel Clístenes Façanha, que é um homem seríssimo, eles vão ouvir dos juízes que esse estatuto serve mais para nada. E ele precisa ser reformulado de A a Z. Os juízes da infância que convivem com esse problema desses menores que estão matando as pessoas e que estão rindo, porque o estatuto passa a mão na cabeça mesmo, essa que é a grande verdade. Eles não defendem mais esse estatuto. O estatuto tem que ter mudado. E se muda esse estatuto, com maioria simples. Não precisa de emenda à Constituição, não precisa de quórum qualificado. É uma maioria que o governo já tem para fazer isso. Pode fazer isso logo no primeiro mês do governo. O Moro reúne os
os juízes da infância e da adolescência, vamos ter que reformular isso aqui. Como é que vocês acham? Ouve, porque eles estão com a mão na massa. É só ouvir. Eles fizeram um congresso em Goiânia, porque eu fiz uma entrevista com o Dr. Clístenes Façanha, no meu programa da TV Assembleia. Ele veio desse congresso de Goiânia e no meu programa de 40 minutos, ele colocou todas as questões por que o Estatuto não funciona e precisa mudar. E basta uma lei infraconstitucional, não precisa, porque o Estatuto não é uma emenda à Constituição. Então, precisa nem de mudar coisa penal, não. Basta você adequar o Estatuto da Criança à realidade brasileira desses meninos, e muitos deles já são bandidos, escolados, com uma ficha criminal deste tamanho, e não podem mais ficar nas ruas. Estou perguntando aqui, deixa eu mandar antes um alô para a minha Luciana, que está no vídeo, está acompanhando pelo Facebook, e alguns ouvintes perguntando o que é que eu acho, o que é que achamos, mas particularmente respondo antes, da possível nomeação de Magno Malta para um possível Ministério da Família. Não, foi descartado o Ministério da Família. Não vai ter Ministério da Família. Ele vai ser ministro, não Sim. sei de quê. O Ministério da Família foi descartado. O Bolsonaro descartou. Não vai ter Ministério. Mas ontem descartou? Foi, descartou. Viu? Ele vai ser ministro. O Bolsonaro disse, ele vai ser ministro. De que ninguém sabe. Pode ser o ministro do Desenvolvimento Social. Aqui, mas o presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que o senador Magno Malta pode fazer parte de sua equipe como titular do Ministério da Família. Ele pegou isso numa sonora de rádio que eu ouvi ontem à tarde. Está aqui na Folha de Sim, hoje. então a Folha está mentindo, porque eu ouvi o presidente falar. Enfim, Eu confio mais na fala do Bolsonaro que na Folha. se tivesse a nomeação, particularmente, eu acho bacana. Tá certo, mas eu estou só dizendo o seguinte, com todo respeito à Folha, né, e já desrespeitando a Folha, porque a Folha andou fazendo muita coisa que não devia na campanha, inclusive publicando fake news, que não é coisa de jornal sério, o Bolsonaro disse ontem que não será Ministério da Família. Ele até riu. Estou falando Ministério da Família, aí ele até riu assim, não sei, esse Ministério da Família, ele vai ser meu ministro. Isso aí eu posso garantir. O que ele disse foi isso. Só fazer aqui uma pequena... as propostas do Moro. Na legislativa, alteração de regras de prescrição dos crimes. Pronto, né? perfeito. Precisa. Perfeito. Mais clareza na lei para a execução em segunda instância. Perfeito. Previsão da execução das sentenças dos tribunais do júri, independentemente dos recursos. Perfeito. Isso quer dizer o quê? O cara é condenado, mas não vai preso porque tem os recursos. O que é que o Moro diz? Vai ser preso. Os recursos continuam sem E ele problema citou, nenhum. inclusive, a jurisprudência de países como Estados Unidos, França, em que, às vezes, na primeira instância, dependendo do crime, o indivíduo já desce para a cadeia. Para frente, proibição de progressão de regime prisional e da saída temporária quando houver prova de relação do preso com organizações criminosas. Perfeito. Como é que você vai soltar um cara que está provado que ele é do PCC? Negociação de penas com casos criminais pequenos. Aí vai lá. Perfeito, Né? perfeito. Regulação mais clara de operações policiais disfarçadas, espécie de infiltração de agentes. Coisa que não é da nossa tradição, né? Mas de infiltrar policiais... Ele citou que isso né? acontece nos Estados Unidos. É porque é muito mais fácil de você desbaratar o crime. Você infiltra Por exemplo, policiais, você né? um crime de roubo de cargas. Aí Tem a CIA, tem o FBI que faz muito isso. Um crime de roubo de carga. Um policial passa-se por caminhoneiro, etc, etc. Aí quando pega a organização todo dia, pá, e prende todo mundo. Outra, aumento de proteção para denunciantes anônimos. Perfeito. E mais 4 aqui na área executiva. Criação de forças-tarefas temáticas. Pronto, ele citou. Implementar o controle de comunicação dos presos. Porque esse negócio dos presos é o seguinte, vai conversar com o advogado, vai lá e fica gravado. Não, tem que ter aqui um sigilo. O cara está preso. O cara, tudo bem, tem toda a defesa dele. Mas hoje o que acontece no Brasil é o quê? O cara comanda o crime de dentro da cadeia. E geralmente, lamentavelmente, é o advogado que leva. O advogado fica lá de trás. Os comandos dele, né? Outra coisa... Agora eu pergunto, Luciano, quem é que pode ser contra isso aí? Quem é contra isso aí é bandido. A outra, quem é contra o negócio mais disso duas, aí eu digo, você é um bandido, então. Aumentar a base de dados de DNA de presos para melhorar a estatística de soluções de homicídio. Né? Coisa mais técnica, né? Isso aí é tecnologia, é ciência. Profissionalização do serviço público, diminuindo cargos de comissão e aumentando concursos públicos. Isso é o quê? Não é um político. É um técnico da justiça que está melhorando, aperfeiçoando o Estado brasileiro no combate ao crime organizado, ao crime de corrupção. Eu estou muito feliz pelo que eu vi do Sérgio Moro. Vou falar aqui do organizado, rapidinho acabando o programa. Está vindo à tona algumas verdades sobre o governo do Geraldo Alckmin no PSDB, que eu sempre defendi e muito no modelo para com a segurança pública. Está vindo algumas verdades à tona. Dentre elas, que o governo de São Paulo não tinha e não tem coragem, por causa de alguns acordos, de mandar
os líderes de facções do PCC para presídios federais. E o governador Onde é que atual... saiu isso? Em toda a mídia, em toda a mídia. O senador eleito por São Paulo sugeriu, foi provado. Major Olímpio? E foi provado, o próprio Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo provaram um plano do PCC de liberar o Marcola. Um plano terrível, de 100 milhões de reais, com mercenários, com tudo, e o governo está com medo, por causa de represália, de mandar o Marcola e outros bandidos para presídios federais. Isso vai Bom dia, Maurício dia Freire, está na Europa assistindo o programa. Aí eu pergunto, só um recado final. Quem como brasileiro, não concorda com isso que o Sérgio Moro, que ele implemente isso? Isso é bem-vindo ao Brasil. E se conseguir, que salto que nós vamos dar, né? Que salto. O Brasil finalmente dá um salto na questão da cidadania. Salto civilizatório. Civilizatório, concordo plenamente. É isso aí. Um grande abraço, amigos. Até amanhã. Bom dia. Um dia bastante proveitoso. Até amanhã, com a graça de Deus. Terminamos o programa aqui na rádio, aqui no Facebook. Quero agradecer a todos vocês e um apelo para que interajam com o vídeo, que façam o compartilhamento. Esse negócio do Marcola é verdade. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Quer tirar o Marcola e tudo. Uma repórter sugerir que o Dória não faça o Alckmin secreto.